senhoras e senhores, boa noite. Bom, antes de tudo, eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, que o ano de vocês seja muito próspero, seja muito bom. E quando não for, faz aquela oraçãozinha, conversa com Deus, pede que o universo manda, não é mesmo? Eu agradeço a todos vocês que estão comigo desde 2023. Espero que vocês continuem aqui em 2024, porque eu vou falar que o negócio tá babadeiro. Eu não vou contar tudo, porque eu não posso. Mas, assim, gente, vai ter ótimas surpresas. Hoje a entrevista é maravilhosa, é muito atual, é muito é do momento. Eu acredito que vocês vão gostar e eu acho que eu vou começar o ano com o pé direito. E outra, sabe por que eu vou começar? Porque veio lá de Salvador. E quando vem de Salvador, meu amor, não dá ruim. Eu tenho certeza disso. Aí vai fazer aquelas luzes. Que eu sei que você vai fazer disso meme também. Hello, senhoras e senhores, boa noite. Hoje no nosso canal Pode Tá, vamos fazer uma entrevista magnífica. E eu quero aproveitar e pedir para vocês, se inscrevam no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, manda pra vizinha, manda pra amiga, pra família, manda pra todo mundo. Vamos ajudar a aumentar aqui o engajamento, gente, para ir para mais pessoas, pra gente compartilhar essas histórias maravilhosas, para não ficar só aqui, né? Bora? Então, hoje, o nosso convidado, ele é o maior especialista de inteligência artificial e marketing do Brasil. Uau! Foi professor no MBA de inteligência artificial da Exame. E ao longo dos últimos anos, faturou mais de 4 milhões de reais com marketing digital. Tá bom pra você, galera? Vamos ativar o sininho, pegar o caderno. Ó, Titia aqui já tá com o caderno, que eu não sou besta. E é isso. Hoje, gente, com muito prazer, eu apresento o meu convidado, Pedro Daniel. Muito obrigado por você aceitar o convite. Como eu falei há momentos atrás, foi em Salvador que aconteceu o negócio e eu agradeço. E é isso. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, né, por estar aqui. Também queria agradecer a todo mundo que está aí em casa assistindo também. E eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento aí sobre inteligência artificial, sobre marketing também, aplicado aí no mundo digital. E vou trazer aí um pouquinho do meu know-how aí pra galera. Vamos ver se vai agregar. Pouquinho, gente. Não tem pouquinho aqui. Não tem, mas vamos lá. Gente, olha, eu acredito assim, que esse assunto vai ser de total interesse. E o mais legal, por que que a gente trouxe ele? Porque é totalmente voltado pro empreendedor, pro empresário. A base onde ele leva, né? Eu vou pedir para ele se apresentar, contar a história dele, daquele de praxe, mas tudo que ele leva é nesse sentido, voltado para o empresário. Isso que é muito legal, né? Então, assim, Pedro, eu vou pedir para você fazer aquela apresentação. Onde você estudou, de onde você veio, né? Da sua vida, sua rotina, e aí a gente entra a fundo aí no IA. Show. Que eu tô adorando esse IA. IA. Bora? Bora. Então, bora. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Pedro Daniel. Hoje eu sou um dos maiores especialistas aí de inteligência artificial e marketing do Brasil. E o meu foco é ajudar as pessoas a aplicarem ferramentas de inteligência artificial no dia a dia, na rotina. Hoje o maior benefício que a gente tem com inteligência artificial, principalmente, é a gente conseguir aí ter mais tempo. Então, otimiza muito tempo, principalmente em tarefas ali que são muito repetitivas, que às vezes você tem que ficar ali muito tempo fazendo. A inteligência artificial, ela encurta muito caminho nisso. Então, todos os dias aí nas redes sociais eu trago vídeos pra galera, trago conteúdo também ensinando como utilizar as ferramentas de inteligência artificial na prática aí e como elas podem utilizar tanto para otimizar tempo, quanto também para poder, principalmente para empresários, conseguir reduzir carga de funcionário. Então, é isso que eu ensino pra galera. Gente, maravilhoso. Você já falou a chave mestra da vida, tempo. Exatamente. Tempo é dinheiro, tempo é vida, tempo é tudo. E aí, com essa questão da IA, que eu vou já ficar IA, gente, íntima. E aí, você utiliza tudo isso de uma forma saudável e próspera. Sim. E, assim, um pouco de Pedro Daniel, onde você se formou, o que você estudou, assim, qual a sua trajetória para você chegar aqui, hoje? Então, tudo começou, principalmente nessa questão de tecnologia e tal, tudo começou com a minha mãe. Na década de 80, ela foi uma das primeiras programadoras do Brasil. Uau! E ela programava em DOS ali. Então, gente, é MS-DOS. Eu sou dessa época, obrigado, de nada. Vamos lá. Então, ela trouxe muito essa bagagem
para mim e para minha irmã também. Uhum. E aí, como é que tudo isso começou? Desde muito pequeno eu comecei a mexer no computador. Então, com 2, 3 anos de idade, eu comecei a mexer no computador ali. Gente, Isso foi muito novo. em 90 e poucos. Eu nasci em 97, então ali em 98, 99 eu já mexia com computador. Uhum. E na época era até internet de escada. Jesus. Aquele barulho. Tinha que entrar de madrugada, pra pagar mais Só que barato no todo mundo pulso. entrava de madrugada, por isso É. não funcionava, vocês, né? E aí eu comecei a entrar na internet, assim, eu sempre gostei muito de computador, sempre gostei muito da internet por causa da influência da minha mãe, Uhum. e eu comecei a programar muito novo. Então minha mãe me ensinou a programar. Na época ela me ensinou a programar HTML para fazer site. Ai, que Ela legal. inclusive utilizava um programa chamado FrontPage, quem é mais antigo aí vai lembrar do Gente, eu FrontPage. lembro disso. E aí eu comecei a fazer site muito novo. Então com 7 anos eu comecei a programar. E quando eu tinha ali uns 10 anos, eu já fiz o meu primeiro site, que era um site ali de Pokémon na época. Gente, Então, Pokémon! Caramba, cara. E aí a minha paixão começou desde aí. Aí, quando eu tava mais ou menos na época do colegial, Uhum. eu nunca gostei muito do sistema de ensino tradicional. Então, eu sempre Sim. fui muito mal na escola, mas eu sempre fui extremamente autodidata. Então, eu entrava no computador ali, começava a pesquisar, e ali era a minha fonte de conhecimento. Tanto computador quanto livro também. Eu sempre gostei muito de ler, isso foi uma coisa que minha mãe passou pra mim desde muito pequeno. Então, eu sempre gostei muito de ler livro. Então, a minha fonte de conhecimento sempre foi computador, internet Sim. e livros. E eu nunca gostei muito da metodologia de ensino tradicional. Sim, Sempre, sim. tanto que eu repeti 3 anos na escola. Chegou no terceiro colegial, eu larguei faltando 6 meses para acabar. Então, quando eu cheguei no colegial, eu queria mexer com automação residencial. Então, Sim, é questão É. de luzes, ar-condicionado, essas coisas. exatamente. E aí eu comecei a estudar muito a questão de automação residencial. Na época eu utilizava muito Arduino para fazer isso. Isso há uns pouco mais de 10 anos atrás. Aham. Então eu comecei a estudar muito Arduino, comprei uma plaquinha lá para poder começar a mexer e brincar. Hoje em dia você faz tudo com Alexa, né? Você faz toda a Sim. automação ali baseada em Alexa, mas na época era tudo através de Arduino. Então ali eu já comecei a estudar sobre inteligência artificial desde essa época. E eu sempre gostei muito dessa questão da tecnologia e Sim. das inteligências artificiais de um modo geral. Então eu Uhum. sempre estava acompanhando ali o que estava acontecendo. Aí na época eu cheguei a fazer colegial técnico, eu fiz um colegial de mecatrônica, que era Você já foi pro lado... eu fiz ETEC, sim, curso sim. técnico. E aí eu já comecei a ir para esse lado. Só que a faculdade que eu queria fazer não tinha no Brasil. E na época meu pai estava numa situação financeira meio difícil. Sim. E aí ele perguntou para mim, você quer fazer faculdade de fato? Aí eu falei assim, eu até na época eu cheguei a passar em algumas faculdades federais. Uhum. E aí ele falou, você quer mesmo fazer? Porque se você não quiser, não precisa. Meu pai e minha mãe nunca fizeram faculdade, eles sempre foram empresários a vida inteira. E eles Sim. falaram, se você quiser, você pode seguir pelo seu caminho aí. Sim. E eu falei, tá bom, então eu não vou fazer e vou atrás de fazer alguma coisa que eu goste de fato. Sim. E a questão da faculdade, ela... Antigamente, né? A gente tinha essa coisa, tem que fazer a faculdade, tem que se formar para ser... E hoje, assim, a gente vê que especializações, cursos, talvez um pouco mais rápido, e o que você disse. Lá na escola, de repente, você não ia tão bem, mas isso não quer dizer que você não era um bom aluno ou que você não tinha inteligência, né? Tinha dificuldades. Ao contrário, é que você tinha até a esperteza maior e aquilo era muito maçante, vamos colocar assim. Exatamente. É que, na verdade, na questão da escola, era assim, eu gostava de estudar, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, eu tenho TDAH, e quando eu gosto de algum assunto, eu fico extremamente obcecado por aquilo. Sim. Então eu fico obcecado e eu estudo horas e horas, que nem, por exemplo, inteligência artificial. E no último ano eu venho estudando todos os dias, eu estudo ali 8 horas na frente do Caramba. computador, estudando ferramentas novas, testando ferramentas. Até o ChatGPT aí, que é a inteligência artificial mais famosa, eu fiquei horas e horas e horas ali mexendo quando eu conheci o ChatGPT. E eu já passei horas e horas lá dentro testando um monte de coisa, pegando muito conteúdo lá de fora também, para ver como Sim. utilizar a ferramenta, o que a ferramenta traz de benefício de fato. Porque hoje existem centenas de milhares de ferramentas. A maior parte dessas ferramentas, elas não servem para praticamente nada ali. É mais para você se divertir e você Sim. vai usar uma vez e não vai utilizar mais. Então a minha intenção é buscar ferramentas que de fato elas agregam e que elas tenham algum propósito ali, que vão de fato ajudar alguém, por exemplo, um empresário numa operação, que vai ajudar Sim. com o tempo, entendeu? Legal. E, bom, gente, a gente vai deixar o arroba dele aqui.
vão lá. Uhum. Ai, gente, vão, mas vão com disposição. Eu falei pra eles aqui internamente, né, que eu devorei o Instagram dele, tipo assim, porque é rápido, é didático e é fácil compreensão, assim, tipo, óbvio que, né, depois você faz ali com calma, que você vai explicando o processo. Mas, Uhum. assim, quando você explica, é muito, tipo, é assim que faz, para isso eu preciso tal, tal, tal. E você, talvez, penso eu, né, você com essa questão da sua procura e da sua busca por esse assunto, e assim, vamos combinar, 8 horas de estudo diariamente é muito mais que uma faculdade, Sim. né? É Uhum. muito mais que uma faculdade. Talvez, não sei hoje dizer, mas assim, se tivesse algum curso, talvez você nem seria tão especialista da forma que você é fazendo por conta, né? Na coisa do didático ali. É, exatamente. Tanto que, por exemplo, a Exame, eles me chamaram para dar aula no MBA deles. Exato. Então, e por que que eles me chamaram? Porque eles viram que eu trazia essa questão principalmente das ferramentas na prática, que é uma Uhum. coisa que as pessoas, de um modo geral, elas não mostram. Então, a galera da inteligência artificial, de modo geral, eles mostram mais questão de notícia. Ah, e o robô do Elon Musk lá que atacou um funcionário. Que, na verdade, Aham. nem é verdade isso. Mas, enfim, eles mostram muita questão de notícia. O meu negócio não. É mais mostrar na prática como utilizar as ferramentas. Que é, de fato, o que a galera quer saber, né? Sim. Como que eu utilizo isso aqui na prática e que benefício que isso traz pra mim, Uhum. entendeu? Então, eu sempre busco trazer isso. E também lá em 2020, no começo da situação que a gente teve no mundo lá, Sim. veio o TikTok e com isso vieram essa onda de vídeos curtos. E eu falei, cara, eu preciso trazer um conteúdo que agregue valor pra pessoa e que eu consiga passar esse conteúdo no máximo em 1 minuto pra galera, entendeu? Sim, é verdade. A gente ficou, nós, né, todos consumistas de internet ali, programas, redes sociais, a gente ficou naquela coisa pra agora, é rápido. É, Porque eu quero assistir outro, e outro, e outro, e outro. Então, tipo assim, em 1 hora ali que eu tenho de distração, eu vou assistir pelo menos 60 conteúdos, 60 vídeos, 60 fofocas, sei lá, 60 o que quiser assistir, mas as coisas têm que ser mais rápidas, né? E você tocou num ponto interessante que eu acho, né, ao meu ver. Você gosta muito de leitura. O que que você lia nessa época, assim, total voltado para tecnologia ou não? Livros então, quando diversos? eu era mais jovem, eu gostava muito de ler livros, principalmente de história. Então, por exemplo, eu li a saga inteira do Percy Jackson lá, que é do Ladrão de Raios, tem toda a saga. Uhum. Eu li alguns livros do Harry Potter também, então eu gostava mais desse estilo de leitura, que era o que me Ah, agradava. Aí, quando eu fiquei mais velho, eu comecei a ler mais livros de empreendedorismo e prosperidade. Então eu top. comecei, por exemplo, eu li Os Segredos da Mente Milionária, eu li os livros do Napoleão Hill, eu li Pai Rico, Pai Pobre, então eu comecei a ler esse tipo de livro. Muito legal. Mas na época da adolescência eu gostava mais de ler livros nesse sentido de história, assim. E faz sentido a questão da inteligência. Você falou Harry Potter, inteligência artificial é uma coisa mais lúdica, né? É, E exatamente. entra muito na sua área. Sim. Bom, eu, assim, bom, então você não fez a faculdade, você não Não, entrou em não fiz curso nenhum, você fez a faculdade. sua É. autodidata ali. E aí, quando que você ingressou, assim, realmente para trabalhar com isso? Eu ingressei nessa questão de trabalhar com inteligência artificial de Uhum. fato. Foi quando eu comecei a trabalhar com marketing digital que eu comecei a estudar automações. Sim. Então ali, mas eu sempre estava acompanhando o mercado de inteligência artificial, por exemplo, a OpenAI, que é a empresa do Elon Musk, do Sam Altman, que é Uhum. dona do ChatGPT. Sim. Eles tinham um canal no YouTube, eles têm ainda, e eles já estavam mostrando vários experimentos e eu já vinha acompanhando isso já fazia muito tempo. Sim. Então eu vi essa transição. E aí eu comecei a trabalhar de fato com inteligência artificial. Foi na época que eu comecei a trabalhar com marketing digital, que isso foi em Uhum. 2020. Tá. E aí eu comecei a mexer com automações ali. Então, Uhum. para operação, a gente começou a trabalhar com algumas automações. Ali foi a minha entrada na inteligência artificial. Mas eu entrei de cabeça mesmo quando surgiu o ChatGPT. Ah, tá. Porque aí, de fato, a gente teve uma inteligência artificial para o público, onde qualquer Sim. pessoa pode ter acesso da sua casa, porque até então era algo mais complexo. A gente tinha acesso, por exemplo, com a Siri, com a Alexa, mas não Uhum. como uma fonte de conhecimento como a gente tem o ChatGPT hoje, Sim. entendeu?
Sim, e até de conhecimento e também de ferramenta de modificação, que nem você fala, de foto, de vídeo, de QR Code. Você perguntava, tipo, como fazer, mas não tinha como realmente. É isso que você quer dizer, né? É, exatamente. É porque, por exemplo, antes, você quer uma inteligência artificial na sua empresa. Você Aham. precisava contratar um programador, ele tinha que desenvolver ali todo o sistema, toda a rede neural, Uhum. e isso custa muito caro, né? Pô, Sim. É. e depois que veio o ChatGPT, eles começaram a lançar ferramentas acessíveis ao público. Então hoje, com Sim. você pagando R$ 100 por mês, você tem acesso ao ChatGPT lá, o GPT-4, que ele é uma ferramenta assim incrível, tanto para conhecimento, para estudo, Sim. você pode conversar com ele. Então foi uma grande revolução que a gente teve. E esse vídeo eu vi que você falou que além desse de R$ 100 por mês, você ainda também tem como conseguir ali no free, não é isso? Sim, sim, você sempre consegue utilizar as ferramentas de graça. Tá. Sempre tem. Algumas ferramentas você tem alguns créditos ali que você pode usar para testar, para ver se de fato ela vai agregar em alguma coisa para você. Mas, por exemplo, o ChatGPT ele é pago. Você tem o Bing Chat, que é da Microsoft, que Uhum. se você baixar o Microsoft Edge lá, você tem acesso. Ele é Certo. muito semelhante ao ChatGPT, tanto que é a OpenAI que disponibilizou o Bing Chat, a Uhum. Microsoft comprou uma parte da OpenAI e lá você consegue utilizar totalmente de graça. Hoje a gente tem o Google Bard também, que é a inteligência artificial do Google, que você consegue utilizar de graça também, e ele é bem similar ao ChatGPT. Então você não precisa necessariamente pagar a ferramenta, você consegue Aham. alternativas de graça para poder utilizar. E o ChatGPT, assim, ele é o mais completo, Sim. mas, né, a ferramenta. Eu vi também que você disse nos vídeos dessa questão da. Você passa muita instrução e você mostra ali como fazer. Essa, Uhum. assim, já teve alguma pessoa que de repente falou: mas você está mostrando pra galera, eu vendo isso, você de repente está me atrapalhando alguma coisa? Ou não? Não, Não, porque né? de um modo geral as ferramentas elas são de fora. Aqui no Aham. Brasil a gente tem muito pouca iniciativa de ferramentas de inteligência artificial Tá bom você e, falar disso. e de um modo geral as empresas até gostam disso, tanto que grandes empresas vieram atrás de mim para eu divulgar as ferramentas deles. Ai, que É, legal! Você então, virou um influenciador de ferramentas da inteligência artificial, é isso? exatamente. Que E aí maravilha, para eles top. é até interessante eu divulgar as ferramentas porque traz mais pessoas conhecem, mais Sim, pessoas utilizam, eles ganham mais dinheiro, eu ganho mais dinheiro, todo mundo sai feliz. e é isso, É, empreendedorismo é isso. Começamos a bater no exatamente. microfone. Empreendedorismo é isso. Vamos ganhar dinheiro, gente. Vamos usar a IA como nossa aliada. Você tem aquela questão de tipo, acredito que você já deva ter respondido isso em algum lugar. Ai, as pessoas vão perder o emprego por causa disso, o mundo vai ficar robótico, vai ficar artificial. Assim, fala, Pedro Daniel, a sua opinião sobre. Então, essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Eu imagino. A inteligência artificial vai roubar o meu emprego? Eu vou ficar desempregado? E aí tem uma analogia que eu acho muito boa, que é a analogia do chefe de cozinha. O chefe de cozinha, se a gente pegar lá nos primórdios, Aham. ele tinha que fazer tudo na mão. E aí depois surgiram ferramentas como o liquidificador, por exemplo, forno elétrico, e essas ferramentas, elas ajudam o chefe de cozinha a fazer a receita com mais facilidade, com mais rapidez. A Eu amei isso inteligência aí. artificial, ela é da mesma forma. Uma coisa que eu acho muito legal também, se a gente for pegar o mercado digital, eu gosto de trazer o mercado digital, a internet como base, porque se Uhum. a gente pegar 10 anos atrás, não existia influenciadores como a gente vê hoje. Não. A gente tem aí também gestores de tráfego pago, que é a galera que mexe com anúncios online ali, mexe com anúncio no Facebook, no Meta, no Google. Sim. 10 anos atrás não existia essa profissão, hoje existe. Então, nos próximos anos, a gente vai ver novas profissões surgindo por conta da inteligência artificial. Então, Maravilha, é isso mesmo. É. uma profissão que já está surgindo desde já é o engenheiro de prompt. Então, o que são prompts? O cara, para ele utilizar o ChatGPT, ele tem que dar comandos. Então, Uhum. você ainda precisa de um ser humano comandando uma inteligência artificial. E eu Sim. acredito que vai ser assim durante muito tempo. E aí, você tem um engenheiro de prompt, que é o cara que ele é especialista em dar comandos para a inteligência artificial. Aham. E já tem grandes empresas em busca de engenheiros de prompts e são salários, assim, absurdos. E é o que você falou, a questão de criar novas, né, como se fala? Pro- Ferramentas através, você falou, o liquidificador, a batedeira. Você só aprimorou o chefe, na verdade você não tirou o trabalho dele, porque o trabalho dele em algum momento vai precisar ser executado, porque não vai ser um robô que vai fazer o macarrão, sei lá, vou colocar assim. Exatamente.
Muito legal. É, e assim, você respondendo isso, as pessoas compreendem dessa forma ou ainda questionam? Não, elas compreendem. É, eu até anotei aqui porque eu achei bem, assim, como se fala, simples, É, né, a explicação é e um- de eu rápida. trago essa analogia simples pra galera de fato entender. Tipo, a inteligência artificial vai roubar o seu emprego? Não necessariamente. Tem alguns empregos que de fato a inteligência artificial vai substituir. Alguns empregos de base. Então, é que nem eu falo. Daqui 10 anos, você vai ter uma faxineira na sua casa que vai ser um robô que vai estar limpando ali. Então, tem alguns empregos que de fato eles vão sofrer essa transformação. Mas sempre vai ter mercado de trabalho e sempre vão ter novos empregos surgindo ao longo do tempo. A Revolução Exato. Industrial foi a mesma coisa. A gente viu as Sim. máquinas chegando, a galera ficou desesperada com as máquinas, principalmente nas fábricas. Sim. Aí o que aconteceu? Tem até, se eu não me engano, é um filme que mostra isso. Eu não vou lembrar exatamente onde que eu vi, porque eu consumo muita coisa na internet. Mas é a história de um cara que ele trabalhava numa fábrica de pasta de dente. Então, o que ele fazia? Ele entubava a pasta de dente, colocava dentro do tubo. Sim. Aí, o que aconteceu? Veio uma máquina e a máquina substituiu ele. E aí, o cara ficou desesperado porque ia ficar sem emprego. Passou um tempo, a empresa contratou ele de novo para ele comandar a máquina. Então, é isso que Exatamente. acontece, entendeu? Que volta ao que você falou, a questão do chefe. O chefe vai continuar cozinhando, mas aí ele vai ter que manusear os itens eletrônicos ali. Sim. Acho É que, se eu isso. não me engano, é no filme da fábrica de chocolate que acontece isso. É. É, que ele é o pai do menino lá e ele trabalha na fábrica de pasta de dente, aí vem a máquina, ele perde o emprego dele, aí depois a empresa contrata ele de novo para ele comandar a máquina. É, porque é aquela coisa, mesmo que seja uma máquina, ela precisa de, em algum momento, de uma pessoa, de um comando, porque até porque se acontece alguma coisa, quebra, dá alguma danificação, precisa de alguém, né? Não vai ter um robô do robô que vai cuidar do robô, sabe Sim, assim? Família robô. exatamente. Uma coisa que eu vi também bem legal, achei bem interessante, você falando da questão da profissão do futuro, né? Quais as profissões? Vamos tocar nesse assunto que você colocou no seu vídeo lá? Nessa- Algumas profissões que vão ser o futuro. É, Uma profissão é essa do engenheiro de prompt. A gente vai ter gestores de inteligência artificial, que são pessoas que são especialistas em determinadas ferramentas e que sim. resolvem determinada dor. Tem até uma matéria que a Exame publicou que os funcionários utilizando inteligência artificial, eles rendem 33% a mais do que um funcionário que Caramba. não utiliza. Então, a gente vai ter pessoas focadas em gestão de inteligência artificial dentro de empresas. Aham. Então, adicionando ferramentas, criando sistemas ali dentro para poder automatizar algumas tarefas e dessa forma trazer mais lucro para as empresas. Sim. E a gente tem diversas profissões. Uma coisa também que está começando a surgir esse ano, que já existe já faz um tempo, mas eu acho que nos próximos anos vai crescer muito, é essa questão de realidade virtual. Então, Sim. a gente tem aí o Facebook com o MetaQuest, que é o óculos de realidade virtual dele, e também tem a Apple aí que criou o óculos de realidade virtual que vai lançar, eu acho que no final desse ano, não lembro exatamente quando que vai lançar, que é o Vision Pro, que são realidades virtuais onde mais pra frente a gente vai ter essa questão de realidade mista. Sim. Então vai ser, tipo, por exemplo, você tá aqui com o óculos de realidade virtual, tem as telas aqui do computador e você vai mexendo aqui utilizando o óculos. Gente, Então isso que é outra futurístico coisa isso, é muito legal. que a gente vai ver. Outra coisa também que a gente está começando a ver é o avanço, principalmente nessa questão dos robôs. Uhum. Então o Elon Musk ele já está trabalhando muito nisso, dos robôs trabalhando nas fábricas. Sim. Então, por enquanto quem faz isso é o Elon Musk, daqui a pouco vão começar a surgir diversos concorrentes, da mesma forma como foi com o Tesla, o carro elétrico, e agora a gente já está vendo uma infinidade de carros elétricos Já aí. tá tornando-se o mais vendido em algumas marcas, eu vi alguma coisa assim. A marca, tem eu acho que é a BYD, que é a marca chinesa. Esse ano, acho que foi ano de 2023, eles fabricaram mais carros do que a Tesla, que antes era Isso, foi isso mesmo. a maior isso mesmo. montadora. Isso. E daqui a pouco a gente vai ver robôs no nosso dia a dia, assim, trabalhando junto com a gente. Então, um robô que limpa, um robô que faz determinadas tarefas, às vezes cozinha e tal, e a gente vai ver isso cada vez mais no nosso dia a dia. É, e aquela coisa, né? A gente fica nessa coisa da inteligência artificial, ela tá mais próxima. Talvez para você seja mais ok pela questão da sua idade. Para nós, eu no caso, e para outras pessoas, isso é muito doido, vamos falar português, claro, né? A gente assiste os filmes hoje e tá muito próximo. Antigamente, quando a gente assistia alguma coisa de robô, tá, a gente falava, ih, isso aí é só ficção. E agora não, o negócio tá muito mais no nosso dia a dia, né? Em lugares, em feiras, eventos, já tem robô que te recepciona, vi isso num filme.
E aquilo é real, não é ficção, não é uma inteligência artificial fazendo o papel do robô. E eu vi também que você fala sobre... tem mais de 90 mil ferramentas. Tem centenas de milhares de ferramentas hoje. Gente, é muita ferramenta. Dá muita. pra fazer o quê com esse mundo de ferramentas? Depois, gente, eu vou entrar aqui no roteiro, porque agora é by Tati aqui mesmo. Eu fiquei muito curiosa, porque eu falei, cara, 90 mil ferramentas. Eu tô com a minha cabeça aqui fulminando de coisas que eu pensaria em fazer. E assim, até na questão que eu quero tocar, é que você faz muito voltado pro empresário, que essa parte é a mais legal, né? E você também tem um público mais velho, Sim. né? Então, eu vou pedir para você falar dessa questão dessa quantidade de ferramentas. Assim, ela já tinha essa quantidade ou cresceu rapidamente agora por causa do avanço? E aí, o que você, assim, hoje... Eu vi lá que você colocou as 10 mais, tal. Depois a gente até vejo para, de repente, a gente colocar aqui na tela, que eu acho legal. Dessas 10 mais, dentro dessas 90 mil, fala um pouquinho, assim, resumido delas, tipo... Então, as principais que a gente tem com umas hoje... na cabeça aqui. As principais que a gente tem hoje, por exemplo, é o ChatGPT, que é uma ferramenta de chatbot, onde você tem uma interação ali, que é como se você estivesse falando de fato com um ser humano. Então, às vezes eu tô conversando com o ChatGPT, eu até esqueço que eu tô falando com um robô, porque parece muito que é uma pessoa ali do outro lado. Gente, que maluquice. Então, por exemplo, o ChatGPT você pode utilizar para criar conteúdo, você pode utilizar ele para criar e-book, você pode utilizar para adquirir conhecimento também. Ele não é uma ferramenta 100% exata, nem tudo que ele fala ali, de fato, condiz com a realidade. Às vezes ele vai inventar coisa da cabeça dele, mas ele traz muita coisa legal e adianta muito trabalho. Sim. A gente tem ferramentas de criação de imagem também hoje, que você pode utilizar para fazer publicidade. Tem um dos meus alunos lá que ele utiliza a ferramenta de inteligência artificial para fazer imagem, por exemplo, de hambúrguer, de comidas, e ele vende isso para restaurantes. Ai, que legal. Então, que o pessoal que põe no iFood ali na capinha, é isso? Exatamente. Aí ele faz com inteligência artificial, fica aquela imagem maravilhosa, e aí ele vende isso para os restaurantes. Que aguça o paladar. Exatamente. Hoje a gente tem ferramentas de vídeo, que, por exemplo, a gente tem o CapCut, que tem diversas funções ali dentro, que tem inteligência artificial, que facilita muito o nosso trabalho. Sim. Então, essas são as principais funções. A gente tem ferramentas de automação também, que são muito boas. Eu, por exemplo, utilizo muito nas minhas redes sociais ferramentas de automação. Mas, por exemplo, o cara que ele é empresário, ele tem a empresa dele lá e vamos supor que ele vende produtos de limpeza. Sim. O que ele faz? Ele pode fazer anúncios ali no Facebook, no Meta Ads, manda para o WhatsApp, ele coloca automações no WhatsApp que vendem automaticamente para ele. Então, ele não precisa necessariamente de uma pessoa ali vendendo. Então, eu utilizo muito automação no meu Instagram, principalmente. Então, a pessoa entra lá, ela faz algum comentário, eu mando a ferramenta para ela e faço uma sequência de automação ali para vender um produto ou alguma coisa, entendeu? Ai, que legal. E eu vi também de QR Code. Gente, eu criava o QR Code ali. É muito rápido. E, assim, o que é legal é que ele mostra nos vídeos, pessoal. E, tipo assim, ali é, tipo... É muito simples, né? A gente fica com aquele medo de, tipo... gente, eu não vou saber fazer, não tem como. Vou contratar alguém. É, assim, pelo menos... Ou você explica muito bem, o negócio é bem didático... Ou é muito simples mesmo ali. Eu vi que também, uma coisa que eu gostei do personagem Disney. Ai, gente, que fofo. Eu achei maravilhoso. E uma pergunta. Curiosidade. Por que sempre golfinho? Da onde? Eu preciso perguntar. Porque você fala muito de golfinho. Tem alguma particularidade, Pedro, Daniel? Quando eu comecei a gerar conteúdo, aí eu tive essa ideia do golfinho, mas foi mais pra questão de engajamento mesmo, pra quebrar um pouco do padrão ali. Chamou aí eu atenção, trazia essa questão dos golfinhos. Eu falei, gente, será que ele tem a tatuagem do golfinho? Será que ele já viu o golfinho? O que tem o golfinho? Eu fiquei curiosa. Eu falei, vou perguntar. Que também tem a questão do golfinho ser o animal mais inteligente que tem, né? Inclusive, ele se comunica através do pensamento ali, do sonar. Tá vendo? Tem um então, sentido, não é à toa. Tem esse ponto também. Mas foi um negócio que veio na minha cabeça ali. Eu falei, vou colocar golfinho pra engajar. E funcionou. E ficou lindo a parte que você fala que você transformou, que era o golfinho lendo na praia, alguma coisa assim. Que é a questão de você fala e aí ele transforma a imagem, não é isso? É voz, imagem. Não, são as ferramentas de criação de imagem, elas funcionam texto e imagem. Texto e imagem, então, por exemplo, eu coloco lá na ferramenta, eu quero um golfinho lendo na praia. Ele vai criar exatamente a imagem de um golfinho lendo na praia. Eu vi tanta coisa que eu tô perdida também. Me ajuda, porque eu vi muito vídeo
e eu adorei. Bom, agora vamos entrar no roteiro aqui, que eu matei minhas curiosidades. Tem mais depois, mas vamos misturar. Vamos lá? Então, vamos lá. Gente, como ganhar dinheiro na internet com o IA? Pega o caderno, galera. Então, Bora. existem diversas formas. Mas o que eu sempre recomendo pra galera, principalmente pra quem tá começando, Uhum. é você prestar serviços. Tem até uma coisa que eu Boa. gosto muito de falar. Primeiro você tem que se doar pra depois você receber algo em troca. Então, principalmente pra galera que tá começando, a barreira de entrada mais baixa que existe é você prestar serviço. Que serviços são esses? É você ser designer, você ser redator, você fazer edição de vídeo, por exemplo. Esse tipo de serviço são serviços que pagam muito bem. Uhum. E hoje, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil fazer esse tipo de serviço. Quando eu comecei, principalmente no digital, eu comecei prestando serviço. Então, eu fazia ali... eu fazia muita parte de design. Então, eu fazia post para Instagram, carrossel, esse tipo de coisa. A gente fazia site também no começo. Eu fazia algumas edições de vídeo. Uhum. E isso hoje, com inteligência artificial, ficou muito fácil de fazer. Então, vamos supor, hoje uma thumb de YouTube. Antes, para você fazer uma thumb de YouTube, você demorava lá 2, 3 horas para fazer. Hoje, com inteligência artificial, você faz uma thumb em 10 minutos. Você gera ela na inteligência artificial, Sim. só coloca um texto ali e tá pronta a thumb. Sim. Entendeu? Sim. Ou para fazer um carrossel. Antes, você demorava horas e horas para fazer um carrossel. Hoje, você faz o carrossel em 10 minutos. Tem ferramentas que montam um carrossel para você, você só adiciona as imagens, alguma coisa assim. Então, essa é a forma mais fácil. Uhum. Outra forma muito boa de ganhar dinheiro na internet é através de automações. Então, você ser um gestor de automações. E agora, como eu falei também, está surgindo essa nova profissão, que são gestores de inteligência artificial. E essas pessoas, elas trabalham dentro das empresas, utilizando ferramentas para otimizar tempo dentro de operação. Boa. Boa. E a coisa que você falou da thumb, né, é justamente isso. O time também não é só a questão de você fazer em 10 minutos. É tipo, não foi aquilo que pediu, não deu certo, não ficou legal. Vai lá, é mais 10 minutos. Não seriam 6 horas. Exatamente. Né? Tipo, aí você perdeu um dia fazendo 2 negocinhos. Não, essa questão de tempo, né? Volta ali no começo que você falou. É a questão do tempo realmente e da qualidade. Você vai... A cabeça vai indo e o negócio vai deixando você brincar, né? Ali na questão. Exatamente. Bom, e... Como colocar a empresa no digital usando IA? Então, é dessa forma que eu falei. Então, você pode utilizar automações na sua empresa para você alavancar. Principalmente a galera que é empresária, eles têm muito essa dúvida. Como eu coloco a minha empresa no digital? Uhum. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer um site para sua empresa. Tem muita empresa que até hoje não tem um site. Sim. Principalmente você pega restaurantes, coisas do gênero. Você pode colocar o seu restaurante lá no Google. Eu até esqueci, eu acho que é Google Meu Negócio, se eu não me engano. Que você coloca lá no Google, a galera avalia o seu restaurante. Aí, por exemplo, você pesquisa lá, restaurante de comida japonesa, aparece o restaurante do cara lá. Inclusive, ontem eu fui jantar com a minha namorada e eu coloquei no Google restaurante de comida japonesa ali, que ela tá morando no Brooklyn. Sim. E apareceu o restaurante, eu fui no restaurante que apareceu lá. Então, as pessoas, elas fazem esse tipo de pesquisa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um site, fazer um Google Meu Negócio, para você começar a aparecer na internet. Sim. Depois a gente vem para questões mais avançadas, que aí entra na questão de você fazer anúncios online. Então, você fazer anúncios ali no Facebook, anúncios no Google. Você, além dos anúncios, você, por exemplo, você vende um produto, que nem eu falei, o cara que vende produto de limpeza. Ele fazer anúncios, mandar o cliente pro WhatsApp e ali dentro ter uma automação para fazer a venda para ele. Boa. Então, é assim que você vai entrando no digital. E uma coisa legal também dessa parte, que agora como a gente pode, como se fala, evoluir pela questão de tempo, você vende o produto de limpeza e você já vende a dica de como limpar aquele material, se ela vai ser madeira, vai ser o vidro. Então, você já põe um vídeo de tutorial, um conteúdo, que coisa que, de repente, lá atrás você não ia ter tempo de fazer isso, porque ia demandar tempo, pessoas, e agora você pode incrementar. Eu vejo muito isso em site. Você vai comprar o produto, um alimento, o cara já coloca opções de receita com aquilo. Tipo, você está comprando um arroz, que é o do dia a dia, sabe? Sim. E eu acredito que muito por isso da questão da inteligência artificial, porque imagina o tempo que o cara ficaria ali colocando o negócio de arroz. Não, só vou vender o arroz e tá bom e deixa pra lá, né? Não só isso também. Outra coisa muito boa são as redes sociais. Sim. Hoje na rede social você atinge muita gente e você não tem que gastar nada para isso. Na maioria das vezes você vai gastar tempo ali, que é para produzir conteúdo. Sim. Mas de um modo geral traz muito retorno rede social.
Então você tem a sua empresa, pô, faz um Instagram, faz uma página no Facebook, faz um canal no YouTube que você vai trazer muita gente pro seu negócio de forma orgânica ali. Orgânico que a gente diz é quando você não tem que gastar nada. Sim, Que sem a fazer gente tem, patrocinado. a gente tem orgânico e pago. Isso. Eu, por exemplo, no último ano aí, eu consegui 600 mil seguidores nas redes sociais de forma orgânica, sem colocar R$1 em anúncio. Você falou também de um vídeo, na época tava 100k, que você ainda falou que é um vídeo antigo, tava 100k em todas as redes sociais, porque você fez o texto com a legenda, e aquela questão do texto com a legenda, ele te trouxe mais views. Então, até nisso também, não é só o vídeo, a foto, a forma também como você faz, muda ali a questão da curiosidade das pessoas. Exatamente. Hoje em dia é o que eu falei, na internet a galera quer coisa muito rápida. Então você tem que deixar o conteúdo dinâmico, entendeu? Mas, por exemplo, a gente tem uns amigos nossos que eles têm um restaurante e eles fazem vídeo das comidas. A galera chama de food porn, né? Isso aí, quer fazer o vídeo do prato ali e tal. E eles postam isso nas redes sociais e eles estão ganhando um monte de seguidor, aumentaram muito a clientela deles. Sim. Então, essa é uma forma que você tem de entrar no digital também. Então, você faz ali, Pedro, como é que eu faço? Qual seria um passo a passo? Cara, faz um site, entra ali no Google Meu Negócio, entra nas redes sociais também, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok também. TikTok hoje é uma excelente rede social, traz muito público. E até a gente estava vendo um caso de uma menina esses dias aí, que ela divulgou um restaurante da Baixada, e o vídeo bateu milhões e milhões de visualizações. E o cara tava praticamente fechando o restaurante dele e trouxe um público totalmente novo e recuperou o negócio do cara através da rede social. Sim. Caramba. E aquela coisa, ele foi um orgânico do orgânico, né? Porque a pessoa fez uma divulgação que ele, pelo jeito, não tinha nem ideia. Sim. E aí viralizou. A gente tem que entender que a questão da tecnologia, da inteligência artificial, sei lá, rede social, ela tem os dois lados, né? A gente sabe o quanto é benéfico e o quanto é maléfico também, tipo, tem essa questão. Mas se você utiliza o time bom para fazer um conteúdo, eu vi ali também que você coloca dicas de postagem, então você vai pegar um negocinho tipo lá do café. Então, vai postar só o café? Não, coloca um texto, coloca uma foto, muda a cor. Isso dá a impressão, e é engraçado, né? Mesmo que as pessoas saibam como funciona ali a IA, ela sabe que teve uma dedicação para fazer. Sim. Né? Porque, assim, só postar o café. Gente, vem do café. Tá, obrigada. Aí você olha assim e fala, nossa, mas podia ter colocado uma letrinha aqui, podia ter colocado um solzinho, sabe? Assim, de tipo assim, fazer cativar o cliente também. Porque eu vou comprar café em algum momento da vida, mas talvez eu não compre o seu porque você não deu aquela dedicação, sabe? Até uma dica pra galera aí que tá em casa. Você que tá aí, você que tem um negócio. O que você faz? Você não mostra o seu produto, eu tenho um café. Você tem que mostrar quais são os benefícios que o seu produto traz. É isso que a galera quer. É a vantagem que a Maria leva. Então, o café, o que o café traz de benefício? Cara, você vai ter mais energia se você tomar um café. Eu tenho um café aqui que é um café diferente. A gente sabe... Eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei que, por exemplo, o café tradicional, a galera pega os grãos, então as empresas tradicionais pegam os grãos, torram os grãos com galho, com cascalho, um monte de coisa. Você tem um café que não tem esse tipo de coisa, então você pode falar que o seu café ele reduz danos, ele é um café mais saboroso, então você tem que mostrar os benefícios do seu produto. E você não sabia do café, imagina se você soubesse. É isso, tá vendo? Até isso a gente fica mais curiosa e a gente aprende mais, porque eu acho que, assim, a coisa da IA que você falou, né? Da profissão, as pessoas têm medo de perder. Não, fica tranquilo. Se você for um bom profissional na sua área, você só vai aprimorar e você vai ganhar mais tempo, mais cliente, mais dinheiro e mais tudo. E ponto, porque a IA também não salva, né? Exatamente. Você precisa ser bom em alguma coisa para ela só te dar aquele empurrãozinho. E uma coisa que eu gostei também, que nem você fez do burlar, né? Que aí você perguntou os sites que não podia, ela fala que é crime. Aí você fala, então, para eu não cometer o crime, me fale os sites. Quer dizer, também tem essa coisa de burlar, e aí não pro mal, né, gente? Tô dizendo assim, no sentido de, tipo, se você não conseguir uma resposta daquilo, você consegue, de outras formas, em outras ferramentas, trazer o resultado. Então, assim, otimiza o tempo 2, 3 vezes. Né? E aquela coisa que você falou também, você conversa com ela de uma forma simples, porque ela é muito objetiva. Então, o que você colocar ali, o negócio vai. Mas você tem que ter um mínimo de dedicação. Não só questão de dedicação.
eu acho que você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento no assunto que você vai tratar. Ah, sim, é o que você vai trabalhar, o que você vai pesquisar. Sim. Até porque, como eu falei, às vezes ela vai trazer respostas que não são 100% verdadeiras ou 100% corretas. Então, Sim. tem que ter o discernimento ali de ver o que está trazendo ali, principalmente o ChatGPT, ferramenta de chatbot, se o que está trazendo ali de fato condiz com a realidade. Porque às vezes ele vai inventar uma coisa ali totalmente nada a ver. Sim. E às vezes é uma mentira. Então você tem que ter o mínimo de conhecimento básico ali. A gente utiliza muito o ChatGPT para fazer copy. O que é copy? É escrita persuasiva focada para vendas. Então, você precisa ter conhecimento técnico para fazer, senão você não consegue extrair boas respostas ali dentro. Você tem que saber o que é um gatilho mental, você tem que saber ali como conduzir o ChatGPT da forma certa, tem que saber quem são os caras, os bons copywriters do mundo para você utilizar eles como base para o ChatGPT. Sim, para persona que você vai vender. Exatamente. Para tudo ali, sim. Então você tem que ter uma base de conhecimento. Não adianta você, eu não sei falar nada de emagrecimento, por exemplo, não manjo nada de emagrecimento e quero fazer um conteúdo de emagrecimento utilizando o ChatGPT. Você não vai conseguir. Porque você precisa ter uma base de conhecimento, você precisa saber o que perguntar. Exato. Você vai falar pro ChatGPT, eu quero montar um e-book de emagrecimento. Ele vai falar, tá, mas que tipo de e-book? Tem que falar, eu quero um e-book de emagrecimento, dieta cetogênica, assim, assado, XYZ. Você tem que detalhar muito bem. Então, você tem que ter um conhecimento técnico por trás. E bom você tocar nisso para as pessoas entenderem que, tipo assim, quanto mais você tiver um entendimento, a pergunta fica mais fácil e a resposta dela fica muito melhor. Exatamente. É isso. Bom, eu vou perguntar como crescer nas redes sociais, mas eu queria que você, não só nas redes sociais, eu acho que nesse mundo digital geral, né? Assim, uma dica do Pedro Daniel agora. A dica principal para crescer na rede social, você aí que é empresário, eu quero crescer minhas redes sociais. A primeira coisa que você tem que fazer é humanizar. Por exemplo, se você entrar no perfil da Red Bull hoje, que eu acho que ele tem 100 e poucos milhões de seguidores no Instagram, você vai ver lá que não tem uma foto de uma latinha de Red Bull. São experiências, eles mostram, por exemplo, o cara pulando de paraquedas, eles humanizam a coisa. Então, as pessoas gostam de pessoas, as pessoas não necessariamente gostam de empresas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é humanizar. Eu vou trazer até aqui um case que eu achei fantástico, que é o case do Duolingo. Que eles contrataram uma moça para fazer o marketing do Duolingo e trazer para as redes sociais. E o marketing deles não ia. Aí essa moça teve a ideia de transformar o mascote do Duolingo na persona da rede social. Então, se você entrar no perfil do Duolingo, é sempre o mascote lá gerando conteúdo e não a empresa em si. Então, é sempre o mascote lá conversando com a galera e tal. Se você vê os patrocínios que eles fazem com influenciadores, é o influenciador e o mascote do Duolingo. Então, você tem que trazer uma questão de humanizar o negócio. E outra coisa também que é fundamental é constância. Não adianta nada você... eu quero crescer na rede social. Você vai lá, você posta 3 conteúdos e nunca mais posta. E some. E some. Então, e aí você quer que a pessoa fique lá exatamente. esperando. Você tem que ter constância. Quanto mais constância você tiver... Eu até falo, por exemplo, quando eu comecei a gerar conteúdo, os 4 primeiros meses ali era conteúdo todos os dias. Vídeos todos os dias. Agora eu voltei, vou até falar aqui, minha conta, nos últimos tempos, eu não estava gerando conteúdo todo dia, eu estava gerando ali umas 2, 3 vezes por semana. Eu estava atingindo em média 300 mil pessoas no meu Instagram, por exemplo. Sim. Eu comecei a voltei a gerar conteúdo todos os dias. Faz uma semana que eu estou gerando conteúdo todo dia, eu já pulei de 300 mil para 600 mil contas alcançadas. Então é o que? É constância. É você estar ali todo dia interagindo com a galera, trazendo conteúdo novo em todas as redes sociais. E, por exemplo, eu vou trazer aqui, eu não conheço ninguém na internet, dos meus amigos e tal, da galera que gera conteúdo, que gera conteúdo faz 2 anos, com constância, que não cresceu e não ficou milionário nas redes sociais. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque você tem constância, você vai criando audiência. E até esses dias eu fui no jantar com uma galera, fui no jantar com influenciadores e tal, uma galera bem grande. E um deles lá, ele fala sobre investimentos. E ele falou, cara, eu comecei meu YouTube tinha 30 visualizações, 20, 40. Um belo dia eu viralizei um vídeo, eu passei de 500 inscritos no YouTube, eu passei para 200 mil e começou a andar. Então, também tem essa questão de você não desistir, tem que ter resiliência ali. Porque no começo nem sempre vai dar certo. Eu mesmo, o Pedro Daniel IA deu muito certo, mas não foi a primeira vez que eu tentei gerar conteúdo na rede social. Eu já tinha tentado outras vezes, não tinha dado certo. Então você tem que ser ali resiliente, estar ali todo dia na rede social, trazendo conteúdo, conversando com a galera, interagindo.
E o que você falou muito legal da questão da constância é justamente isso, porque na verdade o trabalho, ele é constante, né? A gente não Exatamente. trabalha um dia, folga 10, 20 e depois volta. Então, querendo dizer numa situação de rede social trabalho, é essa questão da constância. Mesmo, gente, que seja qualquer coisa, mas posta ali, porque o que acontece? O público, né, o seu seguidor, ele tá te esperando, Uhum. né? Ele tá ali esperando a sua postagem, o seu vídeo. Então, tipo assim, não postou, tipo, ué. E é bem essa questão, porque muitas pessoas falam, gente, hoje eu não estive por aqui, porque eu estava em reunião. E a gente fica até numa situação meio que de, entre aspas, dar satisfação, mas não é dar satisfação no sentido de obrigação, é no sentido de respeito, né, com o seu Exatamente. seguidor. De, tipo, olha, hoje eu fiquei off, mas não podia, onde eu estava, filmar, fazer alguma coisa, conteúdo, mas volto aqui depois com vocês. E é isso, a constância, a resiliência na vida, né? Na vida. Exatamente. É o que você falou do trabalho. Pô, você trabalha ali no regime CLT, por exemplo, você tem que estar todo dia lá no escritório de segunda a sexta-feira, trabalhando das 8 da manhã até 6 horas da tarde. Sim. Então é uma constância, é todo dia ali trabalhando, não pode faltar. É a mesma coisa na rede social. Quando você leva isso como um trabalho de Boa. forma profissional, isso tende a dar certo no longo prazo. Às vezes no começo não vai dar certo, às vezes nos primeiros meses não vai dar certo. É o que eu falei do cara lá, você vai ter 30 visualizações nos seus vídeos, 50, mas é um vídeo que você acerta que você explode, entendeu? E isso é muito legal de falar, porque as pessoas ficam assim, será que será esse vídeo? Desencana. É. Você não sabe qual é o vídeo, porque se eu soubesse, ficaria muito fácil, né? Desencana, Exatamente. vai fazendo, porque a gente tem uma mínima noção ali quando faz a conversa com o seguidor, o vídeo, a informação, seja o que for o tipo do seu conteúdo, uma foto. Você faz aquilo, então, tipo assim, entrega o material, entrega o que você tem que fazer e deixa, e segue. Ali você vai ter uma referência, óbvio, de tipo, isso aqui a galera gostou mais, isso aqui a galera gostou menos. Então, você vai fazendo o seu filtro. Uhum. Mas, assim, sair daquela bolha do tipo assim, tomara que seja hoje esse. Se você fica nessa, se você trava, eu também acho que a energia fica meio, Sim. né, conturbada, vamos colocar assim. Não, e ao longo do tempo também você vai melhorando o conteúdo. Com Se certeza. você pegar os meus primeiros vídeos, nossa, era uma coisa até meio horripilante, assim, digamos assim. Eu não falava com entusiasmo, eu falava assim, fala galera, tudo bem? Hoje eu vou falar de inteligência artificial. Não tinha um entusiasmo de você trazer ali a galera. Então isso é muito normal. E ao longo do tempo você vai melhorando, você vai pegando mais intimidade com a câmera. Você vai Isso pegando... que eu ia te falar. Eu acho que não é nem entusiasmo. O entusiasmo você já teve muito porque você começou. Uhum. Eu acho que a intimidade com a câmera, a intimidade com o seu seguidor, você vendo que alguém ali gostou, você fala, opa, alguém gostou. Aí você já começa, né, a falar a diferença. Eu acho que isso é do humano, né? Tipo, a gente consegue... Exatamente. É isso. Bom, e quais as tendências do IA para o ano de 2024? As tendências principais para esse ano que a gente vai ver, primeiro é essa questão de realidade virtual, isso já vai começar desde já, a gente já vai começar a ver isso, é a questão do metaverso que a gente viu há uns anos atrás que acabou não Sim. vingando, a gente vai começar a ver alguma coisinha a respeito disso desde já. Uhum. Outra coisa, no passado a gente viu muito essa questão de chatbot e ferramentas de criação de imagem. Uhum. Esse ano a gente vai ver muito essa questão de ferramentas que fazem vídeos com inteligência artificial. Ano Boa. passado foi principalmente questão de geração de imagem, a gente viu as ferramentas de criação de imagem começando com imagens horripilantes e fazendo imagens perfeitas, onde hoje você não sabe se foi uma inteligência artificial que criou ou se é uma foto de fato. Sim. E esse ano a gente vai ver essa evolução em ferramentas de vídeo, principalmente. A gente vai ver chatbots muito melhores também do que a gente já via. Esse ano aí a OpenAI está querendo lançar o ChatGPT 5, que vai ser muito melhor do que os outros que a gente já viu. Então, principalmente esse ano a gente vai ver essa questão, tanto de questão de vídeo, tanto questão de chatbots, assistentes. Essa semana aqui a OpenAI está para lançar também a questão da loja dos GPTs. O que são os GPTs? Antes no ChatGPT você tinha o chat lá, você começava a conversar com o chat, só que você não nutria ele com informações. Aí eles criaram o GPT, que é basicamente você tem o seu próprio chat GPT lá dentro. Sim. Então ele é um robozinho lá dentro que você cria. E aí, por exemplo, vamos supor que eu quero um robô para ser um nutricionista. O que eu falo? Eu pego vários artigos sobre nutrição, coloco para treinar esse robô.
Eu posso pegar vários livros também sobre nutrição e tal e jogar para esse robô, nutrir esse robô com informação Boa. e deixar ele para ser um nutricionista, ele vai virar um excelente nutricionista ali, entendeu? Sim. Então eu consigo nutrir ele com informações. Não só isso também, por exemplo, as pessoas, conforme elas vão interagindo, elas vão ensinando a inteligência artificial. Então eu posso habilitar lá também para o GPT aprender com as novas conversas que vão surgindo. Ai, que legal. Então a gente vai ver isso também esse ano. Essa questão desses chatbots treinados muito mais inteligentes do que a gente tinha antes. Entendeu? Porque você vai fazendo a inteligência artificial evoluir junto e aí você vai, é o que você falou, nutrir, né? Vai alimentando. Quanto mais informação, mais ela aprimora ali a inteligência e ela te mostra os resultados melhores, é isso? Exatamente, por exemplo, a gente tem a base de dados do ChatGPT, Sim, por exemplo. sim. Então, às vezes, na base de dados, ele não tem tanto conhecimento sobre nutrição. Então, eu dou o conhecimento pro robô para ele aprender e para ele me trazer resultados melhores. E, sim, aí ele pega a informação, resume, traz a informação para você através de vídeo, texto, o que você solicitar, ele já vai estar nutrido ali. Exatamente. Aí, por exemplo, tem um nutricionista que eu sou muito fã do cara e ele tem vários artigos publicados, ele ensina uma técnica de dieta ali específica, eu treino o robô com isso. Aí, quando a pessoa, por exemplo, for utilizar o meu robô, que eu posso disponibilizar para outras pessoas utilizarem, ele vai trazer a base daquele nutricionista que eu já treinei ele. Então, ele vai passar aquela dieta específica para a pessoa. Muito entendeu? legal. Então, isso é muito bacana. Gente, isso é revolucionário. Mas, né, você é que consegue ficar... Bom, vamos agora nessa parte da questão do empresário, né? O que você atende ali. Primeiro eu vou te perguntar como, assim, a sua rotina, ela é muito ativa com esses clientes que você tem? Ou com essa questão da inteligência, você consegue ali, ó... Então, moldar. Como que é o seu atendimento, assim, para um empresário que estiver assistindo, falar, eu quero contratar o Pedro Daniel, como funciona? Vamos falar no assim, caso, eu tenho um serviço de consultoria que eu presto para empresários, Boa. onde eu ajudo eles a aplicar a inteligência artificial na empresa deles. Então, eu ensino eles a como utilizar, principalmente para entrar no digital, como eu falei. Então, para criação de conteúdo nas redes sociais, para adicionar automação na empresa, entendeu? Sim. Na operação. E aí, a minha consultoria, eu ensino eles a fazerem isso e eles adicionarem isso dentro da empresa deles. Para quê? Para otimizar tempo. Como eu falei, tem a matéria da Exame, que um funcionário que utiliza IA, ele rende 33% a mais. Sim. Então, a cada 3 funcionários utilizando inteligência artificial, você corta 1. Sim. Então, se você coloca isso no volume, você consegue tirar bastante carga de funcionário. E a gente sabe que para o empresário isso é fundamental, né? Sim. Isso é verdade. Então, e aí até a galera fala, nossa, mas aí você está falando que as pessoas vão perder o emprego. Não, as pessoas que utilizam IA, elas vão ter emprego, entendeu? Exato. Então, fica aí a dica para você já começar a aprender a utilizar a inteligência artificial, entra lá nas minhas redes sociais, assiste os vídeos lá, já vai aprendendo. É isso. Não, mas é verdade, é o que você falou, porque assim, e gente, vamos combinar, né? É uma coisa que eu sempre falo em off. Não é só a questão da IA. O mundo... Se você não correr agora junto com ele, todos nós ficaremos para trás. Assim, tipo, tem que estudar, tem que ir atrás de conteúdo. E uma coisa que eu falei exatamente hoje. Por que tantas pessoas em tantas palestras, feiras, cursos EAD, as pessoas estão atrás de conhecimento? Porque antigamente, na nossa época lá atrás... Você se formava, ia para o trabalho das 9 às 18, voltava para casa e acabou. Você não precisava estudar nada. Você fazia a sua função e brigar de nada. Hoje, se você fizer essa forma, estudar lá atrás, se formar e fizer essa coisinha do 9 às 18, meu amor, você vai ficar para trás. O mundo vai te consumir. Então, assim, eu acho que a questão da inteligência artificial, ela veio também não só por questão de evoluir os empresários, dar uma dinâmica melhor para eles, trabalho, economia, tempo, mas acho que para sacudir também, né? Exatamente. Porque a gente precisa dessa evoluída, vamos colocar assim, tem que estudar, tem que se manter, tem que fazer coisas diferentes. Então, já que tem essa ferramenta Maravicherry, poxa vida, não vai pegar ônibus, não vai pegar trânsito, não vai pegar nada em casa lá, ó, no ar-condicionado, se não tiver ar também, paciência, mas pelo menos está ali estudando, pegando conteúdo. E aí o empresário, eu penso assim, eu, como empresário, eu olho o cara e falo assim, poxa, o cara tá ali na inteligência artificial, eu pego um negócio, pá, você fala, poxa, eu posso até colocar de repente 2, porque o meu negócio vai aumentar.
né? Então, de repente, você não vai mandar muita gente embora. Talvez você vai precisar contratar mais, porque a demanda aumenta, seu volume, né, aumenta de venda, de tudo. Não é isso? É. Me emocionei aqui, gente. Tô a louca da IA agora. Aí eu faço até a pergunta: qual que é o seu diferencial? Essa é a grande questão. Qual é o seu Boa. diferencial? A inteligência Boa. artificial aí hoje ela é um grande diferencial. Boa. Então a gente pega o cara, vamos supor, o cara lá que fez faculdade de engenharia. Aí ele sai, são várias pessoas que estão se formando no mesmo lugar que ele, então vamos supor que no final do curso são 1000 pessoas que se formaram. Cara, são 1000 pessoas no mercado de trabalho que são exatamente iguais. Qual que é o seu grande diferencial que você vai trazer para o mercado para você Muito sair na boa. frente? Entendeu? Muito boa. Então essa é a minha visão. Exatamente. Eu não sou contra a faculdade, muito pelo contrário, eu acho que é um excelente caminho também. Sim. E até eu acho que tem determinadas profissões que de fato exigem que você faça uma faculdade. Mas o que você tem que começar a pensar é essa questão de pensar um pouco fora da caixa. Então, legal, tô fazendo faculdade, mas qual vai ser o meu diferencial quando eu sair? Sim. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos que fizeram faculdade e hoje estão desempregados. Muitos. Então- Muitos, diversos. Diversos. Então você tem que pensar, pô, legal, qual que vai ser o meu diferencial quando eu sair da faculdade? Ou qual que é o meu diferencial hoje que eu vou agregar valor na vida das pessoas e dessa forma eu vou me destacar no mercado? É isso que a gente tem que pensar. E é o que você falou, né? Muitos desempregados. E aí é aquela coisa, de repente, não teve uma oportunidade, realmente, aí é fatores vida, né? Pessoal de cada um. Mas também, se de repente ele tivesse um caminho diferente ali, apresentando na empresa que de repente ele tentou entrar, mesmo que a empresa ainda não tivesse essa evolução, essa tecnologia toda, mas, tipo assim, ali, tipo, você já, poxa, nossa, o cara já é diferente. Ele já tá com a concepção aqui no mundo de hoje, não é Sim. isso? Eu penso que, assim, a transformação independente da área que a gente trabalha, ela tem que ser diária, que nem você falou no começo. 8 horas de estudo. Gente, é 8 horas de estudo, a gente trabalha isso. Cara, você estuda. Então, assim, por que não, né? Transformar. Eu gostei muito dessa questão que você falou de qual o diferencial. E tem que ser mesmo, porque a gente fica, senão, a gente fica robótica. Cai na mesmice, né? Você É. vira mais do mesmo e mais do mesmo. E não se É. destaca. Não é nessa questão do destaque. Por que, que o diamante ele vale tanto? Porque ele é algo escasso. Então ele tem a escassez. Você tem que se tornar uma pessoa escassa. Então, porque senão você é mais do mesmo, entendeu? Louca da... É isso aí, vai falando que eu tô aqui, ó. Se a gente pegar aí por que plástico é tão barato. Porque, pô, plástico tem de monte aqui, ó, o tanto de plástico que tem aqui na nossa volta. Agora, diamante é algo que é totalmente escasso. Então, você tem que se tornar essa pessoa escassa. Você tem que ter o seu diferencial para você se destacar. Sim, é isso. Quem anotou, anotou. Eu já anotei. Então, bora lá. A gente entra nessa parte justamente agora. Caiu aqui no colo. Como que o empresário, para usar a inteligência artificial para lidar com o operacional, né? Com a parte de gerenciamento de logística, que é a parte que você falou de automação. Como que funciona essa... vamos supor, no caso, eu trabalho com e-commerce. Vamos pegar meu caso, que eu não sou besta, né? Que eu já vou aqui fazer um up. Eu, no caso, e-commerce, tenho ali a questão da logística, coleta. O que eu poderia ali agregar nessa... Hoje você tem ferramentas onde você consegue automatizar tudo, todo o sistema operacional com inteligência artificial. Sim. Então, vamos supor, você tem uma ferramenta que ela vai entrar lá no seu CRM ou na parte do seu estoque, e aí você consegue gerenciar o seu estoque ali. Vai ser uma inteligência artificial que vai estar ali dentro fazendo análise do estoque. Então, vamos supor que você vende caneca. Você tem lá 10 modelos de caneca. E aí você vê que você tem o seu carro-chefe, que é essa caneca aqui, por exemplo. A inteligência artificial ela já vai começar a identificar isso para, conforme você tiver as outras canecas, fazer menos pedidos daquela e mais pedido dessa. Boa. Entendeu? Então você consegue implementar isso na sua empresa. Outra coisa também é a questão das automações que eu falei direto para venda, que você pode adicionar. Sim. Então você não precisa necessariamente ter 10 funcionários ali no suporte da sua empresa. Ai, Você meu Deus. consegue colocar uma O coração automação. tá até acelerando. Vai, continua. Você consegue colocar uma automação ali para isso. Sim. Então ainda tem muitas coisas que o ser humano tem que fazer, entendeu? Por exemplo, questão de Sim. entrega, que tem que fazer são seres Sim, humanos. embalar, entregar na coisa, assim, Essa ainda, parte né? Sim. ainda é muito, muito humanizada, mas a parte do back ali tem muita coisa que você consegue automatizar. Cara, isso é muito legal, porque assim, hoje, todo mundo pede tudo através de delivery, seja uma comida, uma plataforma de vendas,
pro empresário, brilha os olhos. Eu tô aqui, eu acho que quase emocionada, no bom sentido, assim. Porque você, além da redução de pessoas, você consegue diminuir ou talvez zerar o erro, É. né? O exemplo é o iFood. Você entra lá no iFood, você tem um aplicativo ali, você roda, eu quero pedir um hambúrguer, já aparece, você pede e tal. O próprio sistema já manda lá pra hamburgueria, já manda, ou, às vezes até o próprio iFood manda pra hamburgueria, manda pro motoboy, dá meia hora o pedido tá na sua casa. Isso é feito de forma totalmente automatizada. Não tem um ser humano ali fazendo tudo isso. Sim, sim, É todo sistema de automação. Então isso é uma automação. sim. E ali por trás tem uma inteligência artificial. Eu vou até explicar pra galera um pouquinho do que é uma inteligência artificial, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Eu ia fazer essa pergunta, mas já pegou Vou pegar o insight gancho aqui. agora. O que é uma inteligência artificial? Então, Sim. eu gosto muito, tem o Miguel lá da Exame, que ele trouxe esse exemplo, eu achei sensacional, que é o seguinte, por exemplo, há muitos anos atrás, tinha um cara, não vou lembrar o nome dele agora, Sim. mas a mulher dele lavava roupa no rio. Então ela pegava a roupa e ficava batendo ali, e ele ficava sentado observando ela batendo a roupa. E aí até um dia ela foi brigar com ele e falou: por que você fica me olhando ao invés de você vir me ajudar? Mal sabia ela que esse cara ia inventar a máquina de lavar roupa. Então, a máquina de lavar roupa, ela é uma inteligência artificial. Porque o que é uma inteligência artificial? É quando a gente imita alguma inteligência humana e coloca isso numa máquina. Então, a máquina de lavar roupa, ela fica batendo a roupa lá, que era o que a esposa do cara fazia. Isso já é uma inteligência artificial, porque é uma máquina que tem a inteligência dela ali para lavar roupas. Então, Sim. isso é o básico que a gente tem de IA. Sim. Entendeu? E lá para 2010 a gente teve uma grande revolução que foi o machine learning, que aí são máquinas aprendendo sozinhas. Então, essa também foi uma grande visão que a gente teve na inteligência artificial. Sim. Que é a máquina, o que é o machine learning? É basicamente a máquina, ela consegue ver os erros que a gente faz ali, ou senão você dá uma série de tarefas para ela. Até eu tava vendo um vídeo esses dias de um robô que faz café. Então, o que ele fez? Ele viu um ser humano fazendo um café, e ele começou a fazer café, então um café de cápsula. Sim. E aí, por exemplo, ele pegava o café, ele colocava na máquina de um jeito e às vezes a cápsula não entrava. Então ele aprendeu que daquele jeito não é tão bom. Então ele fez ali várias e várias vezes até descobrir que tem uma forma de colocar a cápsula que é mais rápido. E aí a máquina vai aprendendo sozinha, como se fosse uma criança, entendeu? Sim, sim. E aí você fala pra criança assim, não coloca o dedo na tomada. Aí a criança vai lá, coloca o dedo na tomada, toma um choque e aprende que aquilo é errado. Então a máquina ela vai fazer isso. Você vai dar uma tarefa pra ela, ela vai executar aquela tarefa milhares de vezes e vai ver qual que é o melhor jeito de executar aquela tarefa. Então ela vai aprendendo. Muito bom. E exatamente o que você falou, da questão de você volta pro aprendizado. Então, no nosso dia a dia, também no trabalho, com experiências positivas ou negativas, a gente vai otimizando aquilo ali, ó, isso aqui a gente errou, isso aqui a gente acertou, vai consertando. Isso você passa para automação também, porque o erro, ele é do Normal, mundo, né? né? É normal. A gente tem que, não precisa romantizar, e todo mundo tem que errar, não é isso. Mas assim, acontece, pode acontecer. Mas se você tem esse time de pegar a automação e corrigir ali os seus problemas, otimizar tempo, e é o que você falou, é uma criança mesmo, tipo, é a coisa dele olhar, gente, eu tô fascinada. E eu tô, assim, de verdade. E eu acho que é justamente isso. A funcionalidade da IA de trazer o resultado do que você quer. E se, de repente, você não tem a experiência, com o tempo ali, alguma coisa acontecendo, você vai perceber que aquilo que você falou da tomada, a cápsula tem que ser dessa forma e não da outra. Basicamente a base do ser humano, né? Exato. Então vamos pegar um exemplo de dirigir. Você começa dirigindo, você começa a dirigir mal, deixa o carro Não, Deus morrer me toda livre. hora. E aí É você muita vai. função, você espelha, vai- não sei o quê, não sei o quê. Aí você pisa. vai aprendendo, chega num ponto que você faz no automático, porque Exato. o cérebro já tá tão habituado com aquilo, e o Sim. robô ele vai fazer da mesma forma. Ele vai começar fazendo tudo errado, vamos supor aqui que ele vai colocar água na caneca, ele vai colocar errado, vai jogar pra fora, Sim. ele vai começar a entender que aquilo é errado até um ponto que ele faz de forma perfeita. E rápida. Muito legal. Bom, e agora, os empresários têm muita dificuldade em analisar dados complexos para tomar decisões estratégicas. Como que o IA pode ajudar? Então, hoje a gente já tem ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT. Se você quiser, você pode adicionar planilhas dentro dele. Gente, E tem eu penso. tem o Data Analysis.
você consegue adicionar planilhas para o ChatGPT analisar. Só que tem um grande problema nisso. Às vezes você tem alguma planilha ali que tem dados confidenciais e você não pode colocar no ChatGPT. Então, sim. hoje a gente já tem ferramentas, estão sendo desenvolvidas ainda, não estão abertas ao público. A Microsoft está desenvolvendo uma ferramenta dessa, Aham. onde é uma ferramenta fechada para sua empresa, entendeu? Ai, que legal. Então, por exemplo, os dados ali, eles vão ficar lá dentro, eles não são vazados. Você fala por questão de LGPD, questão de Sim. clientes, tá, boa. É, questão de LGPD, questão de clientes. Às vezes você tem um CRM lá com vários clientes, vários dados. Sim, Você quer analisar aquilo, mas você não quer jogar no ChatGPT, porque o ChatGPT é meio abertão. sim. Então, já estão sendo criadas ferramentas, inclusive tá para sair esse ano. Uma Ai, ferramenta. boa, dica boa. Eu esqueci o nome agora da ferramenta, eu já cheguei a estudar sobre ela, mas ela é meio que fechada, digamos assim. Sim, Ela não é aberta, então é algo específico para sua empresa. maravilha. Você não vai ter problema nenhum, entendeu? E aí é uma excelente forma de você analisar dados extremamente complexos, e a inteligência artificial ela vai errar muito menos que o ser humano, né? É, exatamente. E uma coisa que eu vi também legal é o Excel, que é uma coisa que usa durante o dia total. E aí, você... PowerPoint, gente, tem muita... Nossa, entra lá no Instagram deles, vocês vão ficar malucos, de verdade. Malucos pro bem, né? Bom, e a maioria das empresas tem um déficit grande na qualidade do atendimento ao cliente. Ai, eu adoro essa pergunta, porque eu sou a... Peraí. Pós-venda, tudo mais. E o que que você indicaria? Assim, Então, um programa, uma ferramenta. O cara que agora já eu tá. Agora eu vou fazer um jabazinho aqui. O cara que já tá lá na funcionalidade. Então, isso é uma coisa que muita gente vem me pedir todos os dias. Eu recebo gente pedindo isso. Eu quero uma ferramenta de automação para poder conversar com o cliente de forma humanizada. Hoje não existe uma ferramenta boa que faz isso, então eu estou desenvolvendo essa ferramenta. Ela vai ficar pronta aí em breve. A E primeira aí, cliente sou eu. eu vou Por favor. disponibilizar isso para o público, porque não tem essa ferramenta. É uma ferramenta de automação, onde você conversa com o público, tipo, que é como se fosse humanizado mesmo, não é um robô ali, porque, por exemplo, vamos pegar o ManyChat, que é uma ferramenta de automação que a gente utiliza muito. Sim. O ManyChat, ele tipo assim, é o boxzinho, aí a pessoa tem que clicar lá, assim, sim ou não, a pessoa tem que clicar. Não é Sim. uma conversa de fato humanizada, onde você faz perguntas e responde como se fosse uma pessoa. Entendi. É algo já pré-programado, onde você direciona. Então a gente está desenvolvendo essa ferramenta e ela é justamente para isso, para atendimento ao cliente. Inclusive, mais para frente a gente quer trazer lá de fora, que eles já estão desenvolvendo isso, que são ferramentas de telemarketing, onde a pessoa liga e ela conversa com uma inteligência artificial em tempo real, como se fosse uma pessoa. Gente, eu amei isso. Agora fiquei. Já tava alucinada, agora eu tô mais. E eu vou te falar, sabe por quê? Eu sempre fiz a parte de atendimento nos e-commerces. E eu sempre falo, gente, atenda as pessoas como você gostaria de ser atendido. Por favor. Assim, eu entendo que a gente tem que acrescentar tempo ali, então não pode ficar muito de lero-lero, tudo bem, mas assim, nesse meio tempo que você vai gastar com a pessoa, seja 5 minutos ou 1 hora, fale com ela da forma que você gostaria de ser atendido na vida, sabe? Eu priorizo muito, e eu vou até dar um exemplo que aconteceu ontem, que eu mudei a minha equipe e o cliente estava, coitado, perdido desde começo de dezembro. Não teve um atendimento. Chegou eu lá, falei, peraí, vamos lá, eu vou resolver esse problema. E ele falou, Tatiane, de verdade, depois que você entrou, eu dispensei a questão da reclamação e dispensei a questão de achar que era um golpe. E aí eu falei, por que que o senhor fez isso? Porque o senhor recebia aquela mensagem automática e você falou assim, a pessoa tá, né, para mim. E não pode, a gente tem que dar uma atenção, a gente tem que entender a dor do cliente. Porque se você vende um produto que é a dor dela, você tem que vender a dor no atendimento também, né? E aí ele falou... Aí ontem eu mandei motoboy, Paulo, seu Paulo, vou mandar o link pra você lá no WhatsApp, virou meu brother agora. E ele falou, é isso. E ele falou, e eu vou te dizer, ele virou e falou assim, eu achei que era um robô falando comigo. Eu falei, então, por isso que eu mudei o texto, eu coloquei o seu nome, eu coloquei bom dia, olha, sou eu, a Tati, tal. Porque ele falou, eu achei que era um robô, eu ia cancelar a venda, que eu tava bravo, não sei o que e tal. Então, você fazendo esse app de atendimento humanizado real, né? Humanizado real, porque assim, as pessoas que estão atrás, fica a dica, viu, galera, do atendimento? Vocês que estão atrás, entendam que as pessoas, quando procuram para comprar, tratam com um sorriso. E quando as pessoas voltam com problema, vocês dão pedrada. E não pode ser assim, né? É na hora da dor que você tem que ser mais humano ainda, que aquele cliente ele vai voltar outra vez.
vai Exatamente. voltar. E mesmo se ele não voltar, ele vai te indicar. E é isso. Eu acho que assim, você vai resolver o problema do mundo no sentido de atendimento, porque talvez pessoas que trabalhem com isso não tenham essa. Eu digo isso porque assim, eu também comecei a trabalhar em caixa de Carrefour. Então, cara, é pedrada, né? A galera chega ali, não é artificial, o negócio é no real. Uhum. Então você tem que ter essa, como se fala? Essa É o feeling, né? sensibilidade de falar com as pessoas. Eu acho que tendo esse app de atendimento e ali o negócio não corre o risco, que nem tipo eu corri o risco de um prestador seu deixar o cliente lá a ver navios ou tratar mal, manda bala. Manda bala Exatamente. e me avisa quando ficar pronto. A gente nas nossas empresas, a gente preza muito por atendimento ao cliente. Porque a gente acredita numa coisa chamada LTV, que é o quantas vezes o cliente ele compra de você. E é exatamente o que você falou, pô, o cara comprou, você vai largar o cara de lado? Não, o cara pode vir e comprar muito mais vezes. É isso que de fato traz uma empresa lucrativa a longo prazo. Sim. Não é o cara que compra uma vez de você e já era, ele vai embora, nunca mais compra e ainda a gente tem aquela questão que o cliente, quando ele não gosta do serviço, ele reclama para um monte de gente. E ele vai reclamar para 50 pessoas que seu serviço é ruim, vai falar para todo mundo. Exato. E agora quando o cara gosta, ele vai falar ali para 5 pessoas que seu produto é bom. Tem esse lado Então, também. as pessoas gostam de polêmica, né? Então, a gente vê no jornal. Não, mas eu vou te falar por quê. Porque a ira faz você propagar mais. Porque quando você tá com raiva, você tá com raiva. Quando você tá feliz, você comemora que tá perto, né? A ira, você lembrou daquele negócio que fala, vou falar mal. Faz parte, gente. É ser humano. Mas é isso. A questão do atendimento tem que... E aquela coisa, manter o cliente que já existe é muito melhor do que ficar criando novos. Óbvio, Lógico. bem-vindos sejam, né? Todos venham, mas assim, manter aquele ali... Gente, eu já tive tanta indicação. Ai, meu Deus, ó, eu tô ali, perfeita. É isso. Vamos lá. Quais avanços você imagina que terá daqui 5 anos com a IA? Daqui 5 anos, eu acredito que a gente vai ter, já puxando esse gancho que a gente estava falando aqui, eu acredito que a gente vai ter sistemas aí de telemarketing extremamente complexos, onde liga para você você conversa como se fosse uma pessoa e te responde, você nem vai perceber que é um robô que está ali do outro lado. Sistema de automações dessa forma extremamente humanizadas, a gente vai ver muito isso. Sim. Essa questão, eu acredito que dentro de 5 anos a gente vai ter muito essa questão da realidade virtual, que eu já falei algumas vezes aqui. Então, ferramentas de inteligência artificial muito mais inteligentes e muito mais prestativas, uma infinidade de ferramentas novas sendo criadas aí, que vão otimizar muito tempo. Uma tendência que a gente já está vendo para esse ano são influenciadores feitos 100% por inteligência artificial. Então, parece que é uma pessoa ali na rede social e na realidade é uma IA que está ali. Gente. Então, a gente já está vendo isso. E tem até uma ferramenta que chama HeyGen, que ela faz avatares personalizados. Então, você grava um vídeo seu ali de alguns minutos, eu acho que é de 1 minuto. Você grava um videozinho seu ali e depois você bota um texto lá, você clona a sua voz, você pode clonar a sua voz, você bota um texto lá e ele gera o vídeo como se fosse você falando e não dá pra identificar se é você ou se é um robô. É perfeito, com gente gestos do de mão, céu. falando, a boca mexendo, é perfeito. Então a gente vai ver isso cada vez mais presentes aí no mundo digital, a inteligência artificial entrando aí que nem uma enxurrada, né? Sim. E quem nos próximos anos aí não começar a estudar inteligência artificial vai ficar para trás. É que nem a internet. Hoje quem não está na internet está para trás, né? Já ficou para Sim, trás. Exatamente. Ainda Quem não mais- está no digital, exatamente. Ainda mais depois da situação que a gente viu lá em 2020. Quem não estava na internet perdeu o negócio, perdeu o emprego, ficou para trás. E Sim. isso vai acontecer com a IA. A IA é a grande revolução pós-internet. Essa é a minha visão. Boa. Perfeito. Bom, agora antes do quiz, eu vou entregar o presente pra ele. Mas eu só vou entregar se você mandar bala. Bora. Tá preparado? Tô preparado. É bate-bola, jogo rápido? Tchau, 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 tchau. Bora lá. Qual foi o maior desafio da sua vida? O maior desafio da minha vida foi quando eu tinha 21 anos e eu perdi o meu pai. Foi o maior desafio da minha vida ali, foi muito difícil. Foi uma fase muito difícil, a gente passou uma dificuldade financeira muito grande, meu pai era o provedor da casa. Então ali foi uma transição muito grande. E eu sempre falo, a gente pode olhar as coisas com maus olhos ou com bons olhos. Eu vejo isso com bons olhos. E eu vejo que se meu pai não tivesse morrido, eu não seria o Pedro que eu sou hoje. Então eu evolui muito com tudo isso, mas foi o momento mais difícil que eu passei na minha vida, assim, disparado.
Foi quando eu perdi meu pai. Perfeito. Defina em uma palavra o futuro. Acho que é evolução. 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 Um conselho para quem quer ganhar dinheiro no marketing digital. Cara, começa pra ontem e executa. Executa. Eu perdi muito tempo ali estudando, mas você vai ganhar dinheiro mesmo se você executar. Então, para de ficar assistindo videozinho, para de ficar estudando um monte, vai lá e faz, que é aí que você vai ter resultado. Não, assiste o videozinho, mas faz. É, Assiste o seu exatamente. vídeo, mas faz. Não, mas é que a galera perde muito tempo com isso, entendeu? Perde Não, eu tempo entendi demais, o que você quis dizer. Fica só no aprendizado e não põe em executa. ação. Tá certíssimo. Quando você vê seus clientes satisfeitos, o que sente? Eu fico muito feliz. Eu trabalho para ver os meus clientes satisfeitos, então não tem coisa melhor do que você receber um feedback positivo ali. De fato é o que me motiva. Todos os dias a estar ali gerando conteúdo e tal, receber esses feedbacks positivos. É isso. Se você pudesse realizar um sonho hoje, qual seria? Essa é uma boa pergunta. Vamos pensar aqui. Cara, eu acho que é ajudar mais pessoas. Eu acho que esse é um grande sonho, assim. Eu comecei a gerar conteúdo justamente por conta disso, para ajudar as pessoas. E quanto mais pessoas você ajudar, eu acho que a gente é abençoado com isso. Então, acho que seria ajudar o máximo de pessoas possível. Ganhou a caixinha. Não, isso é um presente. Nós entregamos sempre para os nossos convidados. É um mimo. Vamos ver né? aqui. Olha só. É um champanhe. Não sei se você bebe, se não bebe, passa pro coleguinha. Ferrero Rocher aqui. Muito obrigado pelo presente, adorei. Obrigada. Mas espera aí que a gente não acabou, não. Só foi o quiz. Calma, calma, calma. Bom, eu vou pedir para você, a gente já pega o gancho, né? Vou pedir para você falar dessa questão de ajudar pessoas. E uma coisa que eu achei legal é que o seu público, né? Ele é mais velho, que eu achei isso bem interessante e faz um pouco de sentido na questão de, tipo, o jovem já tá mais atenado, então ele já vai lá e faz, e acontece, e procura. E o pessoal mais velho, de repente, ele quer otimizar o tempo justamente por isso, que já fez muita coisa e ele precisa de resultado rápido, né? Então, fala, assim, dessa questão sua da questão com a sociedade, desse atendimento com esse pessoal mais velho. Conta um pouco para o pessoal. Para mim, o conhecimento, ele liberta. O conhecimento, ele te traz liberdade. Liberdade é a maior virtude que a gente pode ter. Total. E a galera, inclusive, a galera quer ganhar dinheiro. Por quê? Porque a galera quer ter liberdade e associa dinheiro com liberdade. E a melhor forma de você ganhar dinheiro é você adquirindo conhecimento. Então, uma coisa leva a outra. E, cara, eu comecei a gerar conteúdo nas redes sociais justamente para ajudar as pessoas. Esse é o meu intuito. Sim. E, eu gero muito conteúdo todos os dias ali e, na maioria das vezes, eu não ganho nada em troca. Eu estou gerando conteúdo de graça, trazendo informação, trazendo conhecimento para as pessoas. E foi até engraçado quando eu comecei a gerar conteúdo de inteligência artificial, eu achei que eu ia atingir um público mais jovem, e eu atingi um público, de um modo geral, que tem mais de 35 anos ali. Eu tenho muitos alunos que têm 80 anos de idade. Gente, isso eu achei maravilhoso. Quando você me contou, eu fiquei assim, tipo... Eu de verdade não imaginava. Eu também não imaginava que seria dessa forma. Mas os meus alunos, eles são muito mais velhos. A galera que me acompanha na rede social, de modo geral, é um pessoal mais velho. E eu até tento trazer uma didática mais simples, o mais simples possível, para essas pessoas entenderem também o que eu trago. Sim, porque às vezes não tiveram essa experiência lá atrás. Legal. Então, eu sempre vou traduzir termos técnicos da forma como eu fiz aqui. Então, sempre que eu trago um termo técnico, eu vou explicar da forma mais simples possível para atingir mais pessoas. Atingindo mais pessoas, eu ajudo mais pessoas e isso vira um ciclo ali que vai girando. Sim. Então, é até engraçado que eu tenho o caso de um aluno, o Elbio, que ele tem lá seus 80 anos e ele começou a ganhar dinheiro na internet utilizando a inteligência artificial ali para fazer caricaturas, coisas do gênero, começou a vender isso, começou a ganhar dinheiro. Gente, então, quantos anos ele tem? Ele deve ter uns 80 anos, mais ou menos. Aí, galera, ele é bem senhorzinho. E não tem o tempo. Quem não tem tempo? Como assim? E ele entrou de cabeça, estudou lá, ficou estudando e começou a executar e começou a ganhar dinheiro e eu fiquei muito feliz com isso. Legal, volta no que você falou, né? Aprendeu, executou e teve o retorno, né? É o ciclo. Exatamente, se não executar, não... E a galera tem muito essa mania de deixar para amanhã.
Ah, e amanhã eu faço. Ah, eu quero fazer um canal no YouTube. Ah, amanhã eu faço e tal. Fica procrastinando. O Até eu tô amanhã procrastinando. nem sempre existe, né? A gente É, tem que entender isso. E às vezes, aí volta lá a sua palavra lá, o entusiasmo. Às vezes o entusiasmo hoje é melhor do que amanhã, porque você não sabe se amanhã você vai acordar disposto ou não, alguma coisa da vida, né? exatamente. Do dia a dia. E tem muita coisa que tem time, né? Eu, por Exato, exemplo, ali, vambora. eu cresci muito nas redes sociais porque eu peguei o time da inteligência artificial. Hoje, se você começar hoje a gerar conteúdo de inteligência artificial, você não vai ter o engajamento que eu tive lá quando o ChatGPT lançou. Sim. Então tem muita coisa que tem time. Quanto mais você demora, você vai perdendo time e no Uhum, final você fica sim. ali no... Sim, isso é válido para qualquer segmento, profissão. Uma coisa que você falou da questão do que a gente viveu em 2020, lá atrás eu entrei nas plataformas de e-commerce para vender itens que não vendiam na loja fisicamente e Uhum. coloquei na internet lá atrás, né? 2009, 2010, quando as pessoas nem acreditavam, né? Tinha muito isso. Eu mesma não comprava muito pela internet porque já tive experiência de comprar uma coisa e chegar outra, sabe aquela Uhum. coisa do vestido, compro o vestido, chega outra coisa. E lá atrás eu falei, cara, esse é o time, vamos começar a vender os itens que eu tenho aqui, que não vende na loja, alguém tem que comprar isso aqui, porque eu não vou jogar fora, né? Sim. E aí começou a vender. Então, quer dizer, quando precisou realmente vir focada no e-commerce, eu já estava anos-luz de uma ideia X do time de lá atrás ter executado alguma função, alguma coisa que, né, a gente tem que estar sempre de olho nessa coisa, pensar fora da caixinha que a gente fala, de observar tudo ali ao nosso redor, não só no nosso produto, ou até em outras ideias, se você quiser, para outro segmento, sei lá, Exatamente. para outra atividade. Bom, e eu vou perguntar agora, pessoal, assim, Pedro, qual é a sua meta de futuro e onde você gostaria de chegar? Minha meta de futuro é montar uma empresa, principalmente uma empresa de software, que seja Sim, avaliada em bilhões de reais ou bilhões de dólares. Essa é a minha meta. E não é sim, nem por questão de, ai, nossa, mas você é ganancioso por estar pensando desse jeito. uhum, Não é nem ganância, é mais essa questão de ajudar. Porque eu sim, acho que se eu chegar numa empresa de 1 bilhão de dólares, digamos assim, é porque eu ajudei pelo menos 1 bilhão de pessoas. Essa é a minha visão. Então eu sim, sei que quanto mais pessoas eu ajudo, mais dinheiro eu ganho e isso vira um ciclo sem fim. Então eu exato. almejo criar uma empresa aí que ao longo do tempo chegue ao faturamento bilionário. Parabéns, sucesso. É isso. E o que você falou, a questão do ganhar mais, é no sentido não só da ganância, é isso mesmo, porque a gente tem aquela coisa do tipo, por que tantas pessoas, grandes empresários, ajudam tanto? Porque é uma forma de retribuir, né? Sim, Assim, você conquista tudo ali que você quer, o material, o sonho, os desejos, mas eu acho que quando você é próspero, é esse o intuito da prosperidade, de você passar por os outros, o que de repente eles nunca teriam, e você se alimenta como se fala? O coração fica quentinho, né? Quando você faz essas exatamente. coisas de. Vamos pegar o exemplo do Elon Musk. O cara, ele não, o negócio dele não é dinheiro. Ele, Não, ele chegou num ponto que o jogo dele não é mais dinheiro. não, É faz mais tempo é já. mais a questão do jogo e a questão, pô, se você for ver quantos funcionários o cara tem nas empresas dele. O cara Exatamente. deve ter lá coisa de 100 mil, 200 mil funcionários somando todas as empresas. Então você Uhum, imagina o tanto de vida que ele impacta ali. exato. Ele faz o carro da Tesla, pô, ele ajuda desde o cara que fabrica roda, o cara que fabrica parafuso, ele gira um sistema. Sim. Então ele ajuda milhões e milhões de pessoas E o através. mundo, o meio ambiente, É, de uma forma geral, assim, se for mensurar aqui o que todos os grandes empresários, ou os micros, porque os micros também ajudam todos nós, né? Empreendedores ajudam de alguma forma. E é isso, eu acho que a grande. Eu sempre falo, tem alguns programas aqui que eu sempre falo isso. A questão do empreendedorismo é justamente essa. É é, resolver a dor com o produto que a gente vende, com a solução que a gente exatamente. vende, mas também trazer o lado social. Por isso que eu sempre pergunto. Uhum, Porque é legal a gente incentivar os novos, ou até os atuais que de repente não façam, né? Alguma coisa nesse sim. sentido. Bom, e como você se vê? O Pedro mesmo, tipo assim. Essa também é Você já deu uma. um resumo ali, mas eu já entendi. É, Mas vamos lá, vamos estar mas aqui no essa é roteiro, uma vamos boa perguntar. pergunta. Eu sou um cara que eu tenho um coração muito grande, assim. Eu gosto de fato de ajudar as pessoas. Tá nítido, É, você já começou lá atrás, não sei o é que, uma coisa que eu gosto, prosperidade. tanto que, por exemplo, eu hoje, por exemplo, no Instagram eu tenho 150 mil seguidores, somando tudo são 600 mil pessoas e eu respondo todo mundo no direct, assim.
Então a galera vem conversar comigo, eu converso com a galera, eu sou muito aberto a esse tipo de coisa. Sim. Então eu gosto de fato de ajudar as pessoas, é o que brilha meus olhos, assim, digamos. Sim. Então eu sou um cara muito de ajudar, eu sou extremamente determinado. Como eu falei, quando eu gosto de alguma coisa, eu fico obcecado por aquilo e às vezes vira até uma doença ali, digamos assim. Você Então, entra de... eu entro de mergulha. cabeça, então eu sou extremamente determinado. E, cara, um pensamento que eu tenho é que a gente tem que ser melhor todo dia. Então eu busco ser um Pedro melhor a cada dia que passa. É até engraçado porque se for pegar 3 anos atrás, antes de eu entrar no digital, eu nem falava desse jeito. Eu falava com um monte de gíria. Ah, e aí, mano, tá ligado? Não sei o que lá. Então eu tive que mudar a forma como eu me comunico, eu tive que mudar a minha cabeça. Eu fiz isso através de muita leitura também. Boa. Então, boa. Crescimento, pessoal. Eu acho até engraçado que a galera fala aquela questão de tá no mindset, né? Tá no mindset. Mas é verdade. Primeiro, se você quiser de fato ficar rico, conquistar muitas coisas, primeiro você tem que mudar a sua cabeça para depois, de fato, você conquistar. Fato. Então, primeiro você tem que ser rico para depois você se tornar rico de fato. Então, exatamente. Não, você tocou num ponto que é tipo... E eu vou falar, essas pessoas que falam dessa forma, na verdade, elas querem fazer isso, só que elas acham que, será que vai dar certo? Eu acho que é besteira. Isso é coisa da modinha. Não é, gente. Quando a gente olha pra dentro, uma coisa que eu sempre... eu estudei psicologia. Então, assim, quando a gente olha pra dentro, a gente se autoanalisa, a gente vê o popeiro ali, qual é o problema. Você resolve o restante do dia, das coisas lá fora, elas se tornam cotidianas e você vai absorvendo e você vai resolvendo. Só que se você não faz isso que você falou, crescimento, evolução, não adianta nem a inteligência artificial, que é o que você falou. Não. Tem que nutrir, então... Para nutrir, você tem que entender, você tem que ter o crescimento, você tem que ter o aprendizado. Exatamente. E até se for pegar a galera que é empresário aí, que acompanha o podcast. Pô, você vai sentar para conversar com um grande empresário, você tem que ter assunto para conversar com o cara ali, você tem que agregar também. Não é só o jogo do network que a galera fala muito. Não é só essa questão de você sugar a pessoa, você tem que agregar também de alguma forma. É sempre uma troca. Exato. Então, para você agregar para um cara que é um grande empresário, alguma coisa assim, você tem que ter muito conhecimento dentro. Então, você tem que estar sempre nutrido ali. Não, e uma coisa que é aquela coisa, né? Aquela coisa é ótima. A gente pensa o seguinte, quando a gente quer ficar com grandes empresários, eles, em algum momento, foram pequenos ou medianos. Pode ser que tenham iniciado medianos. Eles absorveram, passaram por outras pessoas também. Então, assim, é o que você falou, a questão da troca. Então, procure estar com pessoas melhores que você, né? Isso já é a melhor parte da evolução do ser humano. Então, o networking, faça ele não só na questão do trabalho, faça ele ali como pessoa, vá acrescentando o seu mindset e vai cultivando essa... Porque isso faz muito parte do empreendedorismo, faz muito parte de... O que você falou, da onde você quer chegar. Para você chegar lá onde você quer, você vai ter que passar por turbilhões de coisas, né? Por experiências de vida, que é o que te fez crescer, a questão do seu pai. Então, assim, são coisas que, tudo isso agregando, você vai transformando o seu ser e você vai evoluindo. E com isso, você vai trazendo mais engajamento, mais pessoas para sua vida, no sentido cliente ou pessoas próximas. Uma coisa que você falou até agora há pouco que eu acho legal é a questão de, por exemplo, se você pega a pessoa que ela te critica, de fato, ela não traz uma crítica construtiva, ela traz aquela crítica que você vê até que é às vezes uma coisa de inveja e tal. Essa pessoa, ela tá sempre abaixo de você, ela nunca tá acima. Exato. Então, o cara começa a gerar conteúdo na rede social. Até eu, quando comecei, aconteceu isso. Os amigos viram e falam assim, virou blogueirinho, não sei o que lá. Gente, todo mundo escutou isso em algum momento da vida. Mas o cara, ele não chegou onde você quer chegar, entendeu? Ele tá sempre abaixo de você. E agora, se você pegar o cara lá, o youtuber, que tem milhões de inscritos, cara, um dia ele já foi pequeno. Um dia ele já teve ali. Sim. Então, ao invés dele olhar pra você e falar, virou blogueirinho, não sei o que lá, ele ainda vai te ajudar a crescer. Então, sempre a galera que critica, que ela vem falar mal de você, eles estão sempre abaixo, eles nunca estão acima. Porque a galera que está acima, ela já passou pelo que você já passou e ela sabe o tanto que você tem que caminhar ali, o tanto de batalha que você tem que fazer para poder chegar. Gente, é isso. Fica a dica do Pedro Daniel, melhor... tá louco. A gente ficaria horas aqui falando, horas.
Eu, assim, hoje, de verdade, eu entrei num mundo que, entre aspas, eu desconheço e conheço ao mesmo tempo. Eu achei muito legal a questão das opções, das ferramentas. Assim, quando eu vi lá 90 mil, não sei o que, aí eu fiquei, assim, assustada, de verdade, porque... E uma coisa que eu ia falar no começo, acabou saindo entre aspas, do contexto, e é justamente isso, a questão do aprendizado da inteligência, da IA, vamos falar IA, de nutrir, né? Eu tô aprendendo tanta coisa com essa questão do podcast, e eu vou fazer esse comentário porque eu lembrei isso hoje de manhã, que eu falei assim pro universo, gente, eu queria tanto estudar, queria fazer isso, queria fazer aquilo, eu não tenho tempo. Deus mandou o podcast. Uhum. Porque é uma forma de eu aprender coisas o tempo todo, porque eu tenho que dar pelo menos uma entendidinha básica ali, óbvio, eu não vou ficar mestra no negócio, que é muita função, mas assim, você aprende coisas, pega conhecimento. Eu assisti o seu Instagram, eu achei perfeito. Você fala lá, eu fui lá no primeirão, tá? Uhum. Desse aí, ó. Eu vi. Gente, é muito vídeo. E eu fui. Assim, hoje, eu conversando com você aqui, eu não percebi essa diferença. Talvez porque eu fui alimentando ali, vendo tudo muito um em cima da hora. Um em cima do outro. Mas, tipo, eu não percebi essa mudança. Você falou que você falava diferente, não sei o quê. Talvez isso você percebeu, porque você é que tá ali fazendo conteúdo. Uhum. Mas eu, assim, quero te agradecer primeiro por ter aceitado o convite. Gente, nós o conhecemos no Fumódromo, na porta do hotel. Foi maravilhoso que o Renan conheceu e falou com ele. E, assim, a gente descobriu uma pessoa maravilhosa para trazer aqui. Eu acho que, assim, o primeiro convidado do ano. Show. Eu agradeço Honrado. de verdade. Não, agradeço de verdade. Porque eu, assim, entendo que vai atingir muitos convidados. Essa questão de agradecer também os meus seguidores, as pessoas que assistem, né, o meu podcast. É muito nessa questão de, tipo, trazer coisas boas, novos convidados. Eu aprendo, eles aprendem, né? E, assim, gente, esse ano, graças a Deus, tem pessoas agora já confirmadíssimas que vocês vão amar. E você também, levando conteúdo para os seus seguidores. Eu vejo ali a interação, né? Eu dei uma bisoiada. O seu jeito de cativar ali o seguidor, isso é muito importante. Então, por isso que eu quero te agradecer, porque você é muito jovem, você está numa carreira ali, ó, astronômica, dá para sentir, e até pelo seu jeito, eu te conheço pouco, mas assim, pelo seu jeito, essa maneira que você falou de prosperidade, de ajudar o próximo, isso não tem como dar errado, gente. Amém. Assim, na órbita, da onde eu conheço, da onde eu vim, isso não tem como dar errado. Mantenha isso, né? Siga esse caminho, eu acho que isso é nítido, que vai dar resultados bons. E os dias que forem ruins, a gente sabe que, né? Você tem sua mãe, sua irmã, e é isso, cara. Segue. Eu, assim, de verdade, estou muito contente que você tenha vindo. Espero que você tenha gostado do presente. Espero que você tenha gostado dessa experiência. E bora. É isso. Eu adorei o papo, foi muito legal. Eu gosto dessa troca, assim, eu acho ela muito boa. Eu Sim. também aprendo muita coisa. Eu já fiz um outro podcast, achei muito legal, teve uma troca muito bacana. E aqui também eu senti bastante disso. E é o que eu falo. Você quer se desenvolver? Cara, Sim. vai estudar. Não adianta. Eu também me tornei o que eu sou hoje por conta de muito estudo. Errei muito também, a gente executa, a gente erra muito. Até você falou assim, os dias ruins. Os dias ruins, muitas vezes, eles são os melhores, porque é onde a gente mais aprende. Sim, Então, exatamente. é o que eu falei, a questão do copo meio cheio, meio vazio. Tenta sempre olhar as coisas com bons olhos, principalmente as dificuldades, porque ali é onde a gente aprende mais e é onde a gente mais evolui. Sim, é isso mesmo. E uma coisa que eu gostaria de falar, assim, aproveitando o ensejo desse assunto, né? Uma dica, seja aquela pessoa que aproveite a IA, né? Seja a sua própria IA, sabe? A sua inteligência artificial. Se alimente de coisas boas, procure ser objetiva, ser eficiente, rápida, né? E quando não tem a informação, procura a informação e ative as suas outras inteligências, a cognitiva, a intelectual, a espiritual, a emocional, né? E em momento algum, deixa isso para lá, porque é o que vai alimentando todas essas. E não seja, em momento nenhum, artificial. Exatamente. Né? Pessoas, não sejam. Aproveitem a IA e sejam inteligentes.
Eu acho que Exatamente. essa é a dica do programa de hoje. Sim, Não é isso? exatamente. É isso, gente. Obrigada. Boa noite.